Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar do teste T pareado. O teste T pareado ele é diferente do teste T para a média de duas amostras independentes, porque nesse caso nós temos as amostras pareadas, então os mesmos objetos que foram avaliados na primeira amostra são avaliados na segunda amostra. Então nesse sentido eu tenho uma dependência entre as amostras, né? Por isso que nós chamamos as amostras de pareadas ou emparelhadas, porque elas são de fato aos pares. Cada observação amostral na primeira amostra foi medida, por exemplo, antes e na segunda amostra depois de um determinado tratamento ou procedimento, tranquilo? E também quando você consegue comparar métodos nos mesmos objetos, de forma que esses métodos não alteram os indivíduos ou as observações ali em cada amostra, tranquilo? Vamos tentar entender melhor aqui a partir de dois exemplos que eu tentei colocar aqui, algumas ilustrações aqui. Então é o seguinte, eu coloquei aqui um primeiro caso onde a gente tem um tratamento de saúde e nós temos a amostra 1, são os indivíduos que tiveram uma determinada variável da sua saúde medida antes do tratamento. E depois desse tratamento, nós temos a amostra 2, que seriam os resultados da mesma variável medida, porém depois que os mesmos indivíduos da amostra 1 foram submetidos ao tratamento, que deseja-se entender o efeito nessa variável aí da saúde, tranquilo? Então, se a gente observar aqui, ó, esse mesmo indivíduo aqui, que pode ser um homem, por exemplo, ele foi medido antes e depois do tratamento. Essa mulher foi medida antes e depois do mesmo tratamento. E esse adolescente aqui, por exemplo, foi medido antes e depois do tratamento. Mas, enfim, eu teria N observações e, lógico, elas são heterogêneas entre si porque são pessoas diferentes nesse caso, mas eu consigo comprovar se há ou não efeito esse tratamento porque eu vou fazer a medição da saúde da pessoa ou de uma variável específica da saúde antes e depois desse tratamento. Então eu vou denominar cada observação da seguinte forma, com dois índices, o índice 1 e 2, que seria o primeiro aqui, para determinar se é a amostra 1 ou a amostra 2, ou nesse caso antes ou depois, e o segundo índice aqui que vai de 1 até N para determinar qual é o número da observação na sua amostra, tanto antes quanto depois. Então nesse caso eu tenho os tamanhos amostrais iguais, diferente do caso onde eu trabalho o teste T para duas amostras independentes, aqui no teste T pareado eu tenho que ter o número de observações na primeira e na segunda amostras iguais, porque eu vou trabalhar justamente o efeito da diferença de cada objeto, de cada indivíduo, antes e depois do procedimento, nesse caso. Eu posso trabalhar o teste T pareado também quando eu estiver comparando métodos ou processos que de certa forma não vão alterar meus indivíduos. Por exemplo, se eu pensar em procedimentos de medição, se eu pensar em indivíduos, posso pensar no método de medição aí de pressão e no segundo método de medição de pressão. Mas se eu pensar em casos industriais, eu posso pensar em medições não destrutivas. Por exemplo, medição de características dimensionais, que eu tenho vários instrumentos com características diferentes, que vão me dar resultados diferentes de variabilidade ou até mesmo pela resolução do instrumento. Enfim, a forma de medir de cada instrumento. Por exemplo, se eu pego aqui no método um paquímetro e um micrômetro, são instrumentos diferentes, geralmente o micrômetro você tem resoluções mais baixas, então talvez você pode ter um resultado mais preciso, mas às vezes se o seu micrômetro não é de um fabricante muito bom, talvez você vai ter uma variabilidade mais alta. Enfim, você pode comparar, por exemplo, dois métodos de medir rugosidade, você pode medir com rugosímetro e com perfilômetro, essa seria uma situação. Dois métodos para avaliar erro de forma, um método de contato com perfilômetro e um método sem contato com scanner, tranquilo? E por aí vai, tem várias possibilidades. E processos eu também poderia trabalhar. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, chapas de aço, eu vou furar com diferentes processos a mesma chapa. Então o mesmo material aqui já é outra chapa de outro material. Então eu tenho uma heterogeneidade nessa amostra aqui, mas como eu vou comparar dois processos em cada indivíduo, eu consigo também de certa forma fazer teste T para amostras pareadas. Lógico que em alguns casos, por exemplo, no caso
de comparação de processos, eu já até mostrei para vocês exemplos onde a gente não usa teste T pareado, que eu tenho objetos, indivíduos em uma amostra independentes da segunda amostra, que inclusive podem ser de tamanhos diferentes. Mas o caso do teste T pareado pode ser para algumas situações interessantes, porque eu tenho certeza que ali eu estou medindo em cada objeto, em cada indivíduo, a diferença entre os métodos ou de um tratamento antes e depois, tranquilo? Então o teste T pareado ele é bem característico nesse sentido de você ter os mesmos objetos, os mesmos indivíduos ou as mesmas observações antes e depois de um tratamento, ou a partir de um método e a partir de outro método nos mesmos indivíduos, tranquilo? Então vamos entender como nós procedemos para realizar o teste T para amostras pareadas. Então sempre nós temos uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, H0 e H1 respectivamente. Na hipótese nula nós afirmamos que a média da amostra 1 menos a média da amostra 2, ou seja, a diferença entre as médias é igual a um ΔZ. E na hipótese alternativa nós contestamos a hipótese nula, afirmando de certa forma que a diferença entre as médias é diferente de um ΔZ aí de interesse, tranquilo? Isso é análogo a dizer o seguinte: se eu chamar aqui essa diferença entre médias de μD, porque a diferença entre as médias das amostras é a mesma coisa que a média das diferenças. Tá? Matematicamente, se você calcular a média da amostra 1 e subtrair da média da amostra 2, é a mesma coisa que você fazer as subtrações das observações pareadas primeiro e depois tirar a média, tranquilo? Então eu posso afirmar que a média das diferenças é igual a um ΔZ, ou contestar isso afirmando que a média das diferenças é diferente de um ΔZ de interesse, tá? Em alguns casos esse ΔZ pode ser colocado igual a zero, mas eu posso ter um ΔZ também diferente aí de zero, tranquilo? Isso pode ser um valor numérico qualquer aí do meu interesse. Coleta de dados. Como que é feita a coleta de dados no caso do teste T para amostras pareadas? Nós podemos pensar da seguinte forma, vou colocar aqui ó, amostra 1 e amostra 2. Em cada uma das duas amostras eu vou ter os mesmos indivíduos, objetos ou observações. Então, o indivíduo X11, que é o indivíduo 1 na amostra 1, na amostra 2 eu vou chamar ele de X21, que é o indivíduo 1 na amostra 2. Depois eu vou ter X12, indivíduo 2 na amostra 1, e X22, que é o indivíduo 2 na amostra 2. Até a enésima observação, X1N, que na segunda amostra vai ser o indivíduo X2N. Tranquilo? Então percebam que são os mesmos indivíduos ou objetos antes e depois de um tratamento, ou sendo medidos por um método 1 e um método 2, por exemplo, tranquilo? A partir disso, eu posso, lógico, trabalhar as estatísticas individuais. Aqui eu tenho uma média da amostra 1, eu tenho uma média da amostra 2, né? Mas eu posso trabalhar também com as diferenças. Então, é X11 menos X21, diferença entre o indivíduo 1 na primeira amostra e na segunda amostra, ou seja, talvez sendo medido por um método e sendo medido por um outro método, ou antes e depois de um determinado tratamento. E aí eu faria para todos os indivíduos X12 menos X22 até X1N menos X2N. E aqui eu conseguiria calcular uma média das diferenças, que é igual à diferença entre as médias, assim como eu defini aqui nas hipóteses, tranquilo? E aqui a partir das diferenças, lógico, eu tenho uma média das diferenças, mas eu também tenho um desvio padrão das diferenças. Lembrando que o desvio padrão das diferenças é diferente da diferença dos desvios padrões individuais. Então aqui nesse caso é recomendado e é o correto você fazer as diferenças primeiro e depois tirar o desvio padrão das diferenças. Eu posso até colocar assim para ficar mais claro: diferença 1, diferença 2 até diferença N. Tranquilo? Por aí vai. E lógico é que a gente tem um tamanho amostral igual nas amostras, porque as amostras são pareadas. Então, diferente do teste T para duas amostras independentes, no teste T pareado sempre eu vou ter tamanho amostral igual, que é o número de indivíduos que você tem na primeira amostra, que depois, lógico, vai passar por um tratamento na segunda amostra ou por um método diferente na segunda amostra. Tranquilo? Depois da coleta de dados, é importante testar as pressuposições para a gente proceder com o teste. A primeira pressuposição, é a mais importante, é de normalidade das diferenças. Então é o seguinte, você vai pegar suas diferenças D1, D2 até Dn
e vai testar a normalidade, tranquilo? Se você tiver normalidade, você está apto para utilizar o teste T para amostras pareadas. E outra pressuposição que eu acho que aí é simples de obter, isso sempre vai acontecer pela característica do seu procedimento, é de dependência linear entre as amostras. Então aqui você vai testar a correlação, por exemplo, a correlação de Pearson mesmo, entre a amostra 1 e 2. Como são os mesmos objetos, ou seja, amostras pareadas, você geralmente tem uma dependência muito alta, você tem uma correlação geralmente alta, tranquilo? Então isso é simples de confirmar. E posteriormente nós vamos passar para o cálculo da estatística do teste e depois a decisão. É o seguinte, a estatística do teste T0 vai ser calculada da seguinte forma: média das diferenças menos o delta zero que está na hipótese dividido pelo desvio padrão das diferenças sobre raiz de n, tranquilo? Então não sei se vocês conseguem ver aqui, mas é exatamente igual ao teste T para a média de uma amostra. No teste T para a média de uma amostra a gente fazia x barra menos μ0 dividido por S sobre raiz de n, tranquilo? Então aqui no teste T pareado é a mesma coisa, só que eu estou trabalhando com diferenças, né? E então esse delta zero corresponde ao μ0 que está na hipótese, né? Só que aí eu uso esse termo diferença sempre, aqui é o desvio padrão das diferenças, tranquilo? Então é basicamente o teste T que nós estamos fazendo, porém para as diferenças, tá? Então não tem diferença alguma, por isso que aqui na questão da decisão eu nem vou fazer nada, é simplesmente você usar os mesmos critérios que nós colocamos no teste T para a média de uma amostra. Se você não se lembra ou não viu esse vídeo, por favor veja, idem ao teste T para a média de uma amostra. Você pode ter o teste unilateral, a direita e a esquerda, e o teste bilateral, tranquilo? E tomar a decisão da mesma forma que nós colocamos lá. O que pode acontecer às vezes aqui, ó, é você ter, conforme eu disse lá, um delta zero igual a zero. Aí a sua estatística do teste T0 vai ficar igual a x barra da diferença, a média da diferença, dividido pelo desvio padrão da diferença sobre raiz de n, tranquilo? Lembrando que isso aqui está relacionado ao teorema central do limite, beleza? Desvio padrão da média, beleza? Então pessoal, por hoje é só, daqui a pouco nós vamos fazer uma implementação no R em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.